Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? A gente está começando aqui de novo pela sua TV Pantanal, mais um programa Opinião, sempre das 7h30 às 8h30 da noite. A gente vai falar de política hoje, não é? Não é bem a política que a gente gostaria de falar, mas temos que informar você. Temos que informar você especialmente que a tal CPI do Paletó foi arquivada. Verdade, está aqui a posto conosco aqui o vereador Sargento Joelson, ele que é autor de um relatório que foi à votação em plenário hoje, foi derrotado aí por 13 votos a 9. Vamos falar sobre isso. Só que para falar sobre isso, eu faço questão absoluta que você nos ajude, se você puder, claro. Então, você pode mandar a sua opinião. Você é o nosso comentarista aqui, como sempre. Mais importante peça do programa. Então, você pode mandar a sua opinião via WhatsApp aqui para o programa Opinião. 99932-2529. Está aí na tela, 99932-2529. Então, assim, você manda a sua opinião aqui ou pergunta para o Sargento Joelson, vereador do Podemos. Podemos? Não, Solidariedade. E a gente vai estar ao longo do programa, então, debatendo este assunto aqui na mesa, nessa mesma mesa que tem aqui o Lorenberg Alves. Mais uma vez, boa noite, professor. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, que é a razão maior do nosso programa. Quero mandar um abraço para você que nos assiste também pela página na TV Pantanal, no Facebook, e também para você que nos assiste pelo www.gazetadigital.com.br. Valeu? Muito bom ter você aqui em todas as noites no programa Opinião. Vereador Sargento Joelson, muito bom tê-lo aqui. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Um prazer revê-los. Espero poder ser útil nessa noite para a comunidade cuiabana, a comunidade mato-grossense. Infelizmente, hoje não temos uma notícia tão feliz como deveria ser, mas fizemos a nossa parte, conduzimos o processo da forma mais transparente possível. Mas, infelizmente, hoje, como tem que ser na democracia, perdemos. Democracia, mas a Casa dos Horrores, que foi conhecida lá no passado, né, mais uma vez, deu o ar da graça. Democracia, a gente sabe que ali existe esse procedimento técnico que é, evidentemente, a síntese da democracia. A maioria votou pelo arquivamento daquilo que poderia ser o processo de afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro por diversas denúncias. E eu gostaria já que o senhor, além de fazer aí uma síntese do que houve hoje nessa votação, não é? Foram 13 votos a 9, do que estava sendo acusado o glorioso Emanuel Pinheiro? Na realidade, Paulo, é até bom, essa pergunta é interessante, porque muito se falou nos últimos dias que a Câmara estava invadindo obrigações do Poder Judiciário e tentando julgar um crime do prefeito Emanuel Pinheiro. Na realidade, o nosso relatório ele apontou que realmente o prefeito cometeu crimes, e nós apontamos 3 crimes ali naquele relatório, que foi concussão, extorsão e formação de quadrilha. Mas esses crimes, no relatório, a gente apenas indicou que a Polícia Federal, que a Câmara encaminhasse esses 3 crimes para que a Polícia Federal, a Defaz, o Ministério Público Estadual e Federal pudessem fazer as suas investigações. O que cabe à Câmara, e está previsto no Decreto-Lei 201 de 67, é o crime político-administrativo do prefeito. No seu inciso 10º, que fala da condição ilibada porque o prefeito ou um vereador tem que ter para ocupar esse cargo. Nós estamos falando aí, na realidade, da condição moral, não é do crime praticado. Não é do ponto de vista legal. Não é do ponto de vista legal. Aí as pessoas falam, mas foi antes dele ser prefeito, quando ele era era deputado. Mas nós temos que entender que o crime foi descoberto no período do então governo do prefeito Emanuel Pinheiro. E aí a gente abre um parênteses para dizer, se esse crime tivesse sido descoberto antes de 2016, muito provavelmente ele não tinha condições políticas para ganhar a eleição. Então é essa parte que nós colocamos no relatório e que trouxemos à baila.
paralelo a isso, esse era o item 1 do nosso relatório. O item 2 do nosso relatório, em aprovando a abertura da comissão processante, nós pedíamos que o prefeito fosse afastado por 180 dias, porque nesse período houve toda uma manobra para tentar não deixar se produzir provas e tentar acabar com as provas existentes que já tinham. Por isso nós pedimos o segundo item, que nem chegou a ser avaliado hoje, porque como não abriu a processante, não tem por que avaliar o afastamento. Foi isso, eram esses 3 pontos. Nós perdemos por 13 votos a 9, mas o nosso papel de cidadão, de cuiabano, de Chapecruz, nós fizemos. E daqui a pouco eu faço questão absoluta de falar nome por nome dos que, obviamente, fizeram o seu papel, não é? Que é o de tentar fiscalizar, tentar fazer as coisas virem às claras, mas principalmente daqueles que votaram pelo arquivamento, nome por nome. Infelizmente, eu não preparei aqui a foto de cada um deles, mas você vai saber quem é quem, não é? Daqui a pouco eu vou falar os nomes aí daqueles que votaram pelo arquivamento, ou seja, para não mexer com o glorioso Emanuel Pinheiro. Lorenberg. Vereador, antes de mais nada, a nossa alegria de poder contar com o senhor aqui no nosso bate-papo. E é um bate-papo mesmo, até para ajudar a reflexão, a formação de opinião do nosso telespectador. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira delas, falhou o grupo dos 9, que é tido como oposição ao governo Emanuel Pinheiro, falhou estrategicamente? Eu estou falando no sentido de estrategicamente para atrair votos que possibilitasse abrir o processo contra o Emanuel Pinheiro. Articulação que você está falando. Né? Isso, faltou estrategicamente isso. A segunda questão, ainda a respeito desse cenário que nós vimos terminar hoje, esse resultado já era esperado pelo grupo dos 9, ou o grupo dos 9, o senhor em particular, esperava uma votação maior, mais expressiva? Professor, na realidade, eu não digo que foi um erro de estratégia. O que aconteceu? Nós não imaginávamos que ia se votar hoje. A gente esperava que nós íamos ter um prazo maior, que nós íamos ter pelo menos no final de semana, porque se a gente for contar voto a voto, realmente nunca houve a expectativa de ter os votos necessários. Mas com a pressão popular nós acreditávamos. Eu digo para o senhor que a última semana eu acreditei muito que nós íamos conseguir abrir essa comissão processante pelo empenho da comunidade. Acontece que estrategicamente eles aceleraram, eles leram na terça-feira, né? E a lei diz que na próxima sessão é para ser votada. Só que até ontem não saiu a nossa pauta, saiu ontem à tarde e saiu sem o processo. Então nós imaginávamos que ia ser votado na próxima terça ou na próxima quinta. E aí quando foi 5h30 da manhã, foi lançado no nosso grupo, tem um grupo dos 25 vereadores, foi lançado que estaria na pauta. E não deu tempo de mobilizar. Agora o trabalho foi feito durante toda a semana. E digo para o senhor, nessa última semana eu realmente acreditei que era possível nós abrirmos essa comissão processante por causa da pressão popular. Tanto é que alguns vereadores até faltaram a sessão, né? Creio que por causa dessa pressão. Qual outra pergunta que o senhor fez? Foram 2, né? Se o resultado da votação já era esperado pelo grupo, e especialmente o senhor. É o que eu disse. Nós estávamos muito confiantes que nós íamos conseguir abrir essa comissão processante. Afastar o prefeito já era mais difícil, porque eram 17 votos, mas os 13 nós tínhamos grandes chances. Inclusive, o atual secretário de saúde, que é o Gilberto Figueiredo, estava meio que programado para ele voltar, mas hoje não dava nem tempo dele se afastar para voltar. Então foi estratégia da base de sustentação. Mas assim, o que eu acho mais interessante, professor, é que cada dia que passa a comunidade participa mais. A pressão que eu vi, eu recebi o WhatsApp aqui, eu sendo um vereador de oposição, mas muito WhatsApp mesmo, me cobrando posicionamento, dizendo que mora na minha comunidade, que me conhece, é do meu hall de eleitores, me cobrando participação. Isso eu nunca tinha passado nesses 3 anos e meio de mandato. Iniciativa popular, né? Iniciativa popular. E é isso que vai fazer a nossa política melhorar.
O político, ele precisa ter medo do eleitor dele, ele precisa respeitar o eleitor dele. Ele tem que pensar, olha, se eu praticar tal ato, eu vou perder esse voto. Isso acontece muito pouco. Graças a Deus, ultimamente está melhorando. Ainda não é o ideal, não é o suficiente, mas já está bem melhor do que estava. E você, que está assistindo aí? Está em casa, depois de um dia corrido, não é? Notícias ruins aí de pandemia, e uma das notícias que não foram muito boas foi essa aí do arquivamento. O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre o arquivamento daquele que poderia ser o afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro? Os vereadores, a maioria, decidiram arquivar, não mexam com Emanuel Pinheiro. Qual que é a sua opinião sobre esse arquivamento aí? Você concorda realmente? Não tem que mexer com isso não, deixar o homem trabalhar até o final? Ou você acha que houve aí um grande erro dessa maioria dos vereadores? A sua opinião é bem-vinda aqui, 99932-2529, 99932-2529, você manda a sua mensagem via WhatsApp aqui pra gente. Aqui. Aliás, essa mensagem que vocês receberam no grupo dos 25, essa mensagem recebida às 5h30 da madrugada, foi cirúrgica, né? Porque foi a participação direta do presidente da Câmara, Misael Galvão, que mais do que, embora não tenha votado, né? O presidente não vota, só para desempatar, não é, tal. Foi cirúrgica a participação do Misael, porque ele antecipou, não é? Evitou aí, evidentemente, que se aflorasse aí a manifestação popular, que poderia, não é, mudar de alguma forma esse placar aí. O senhor falou que houve ausências, não é? O senhor falou que houve 2 ausências. Uma foi o filho do Clovito, uma foi o Vinícius, que é o Vinícius Uguinei. Eu falo Clovito porque eu conheci muito o pai dele, que era vereador também. O Vinícius não foi e não justificou porque não foi. Vai toda a sessão. E nessa de hoje resolveu não ir. E tem uma que foi uma baixa médica, né? Que infelizmente foi acometido pela Covid, está inclusive internado, né? Que esteve aqui conosco, inclusive, que foi o doutor Ricardo Saad, que está aí, a gente deseja, inclusive, doutor Ricardo, que o senhor se recupere logo, viu? Que o senhor, além de ser um excelente médico, é um grande caráter que a gente considera, não é? E a gente quer vê-lo de volta aqui na ativa. Então esses 2 aí se ausentaram e daqui a pouquinho eu falo quem votou assim, quem votou assado. Vereador, e agora, com arquivamento? Não é? Lavam-se as mãos ou ainda há esperança? O presidente da nossa CPI é o vereador Marcelo Bussic. Hoje à tarde ele esboçou que provavelmente ele deve recorrer na justiça, porque existe um erro processual também no processo, mesmo que foi cometido quando o vereador Abílio foi cassado, que ele mandou, quando nós encaminhamos o relatório para ele, ele mandou esse relatório para sua assessoria jurídica e não para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. É um erro processual esse daí, mas vamos aguardar. Em princípio, hoje se encerrou a CPI do Paletó. Nós temos outras 5 CPIs abertas, né? Acho que 2 relacionadas ao prefeito Emanuel Pinheiro, a com mais ênfase é a CPI da CEMOB, uma CPI que investiga a fabricação de multas em Cuiabá, uma indústria de multas em Cuiabá. De modo que a oposição tem trabalhado de todas as formas, todos os dias, insistentemente, para tentar desconstruir o que está posto. Um grupo que está no poder e que atua muito em conjunto para benefício próprio, né? A CPI da CEMOB hoje é uma realidade absurda. Nós temos realmente, professor, uma indústria de multa em Cuiabá. A ponto de vereador lá na Câmara propor uma lei para que os guinchos não recolham veículos que estejam regulares para o pátio, porque é realmente uma indústria. O Código de Trânsito Brasileiro já diz isso, que pode ser recolhido se estiver em dias, mas tem que se fazer o processo, tem que lavrar auto de infração, tem que lavrar o termo de apreensão. E hoje o que eles fazem? Eles chegam, recolhem o veículo e fazem isso tudo lá no pátio. Para quê? Para gerar guincho e para gerar pátio. Para movimentar toda uma indústria. Para movimentar a indústria. Professor, ainda aí sobre esse tema, a gente gostaria de esgotar mais sobre a questão da CPI do Paletó. Tem mais algum questionamento nesse sentido? Aí esteja à vontade. Qual foi a participação?
Porque o senhor participava da comissão, era um membro da comissão, o Toninho de Souza, o relator, e o Bucic, como foi ele que apresentou o pedido da CPI, do chamada CPI do Paletó, ele presidia a comissão. Sim. Nesse sentido, qual é a participação, ou qual foi a importância da participação de outros vereadores que compõem a oposição nesta formatura do relatório, porque o senhor apresentou um relatório paralelo. Uma vez que o relatório do relator, vereador Toninho, foi derrubado pela própria comissão. Sim. O 2-1. E o relatório do senhor foi aprovado. Os outros vereadores participaram na discussão, sim, na feitura desse relatório ou não? Com certeza, professor. Eu preciso esclarecer, essa é uma outra situação que a comunidade cobrou muito. Por que demorou 3 anos, né? Na realidade, quando aconteceu o ato, lá em 2017, em agosto de 2017, o vereador Bucic apresentou a CPI com 9 assinaturas, né? Dos 9 que votou hoje, tinha mais o vereador, hoje deputado Eliseu Nascimento, e o secretário Gilberto Figueiredo. Nós apresentamos essa CPI, protocolamos ela, entre o protocolo e entre a lida em plenário, todos os outros vereadores da base assinaram. E acabou que depois, e a legislação nossa é clara, o presidente é sempre quem apresenta e depois o colégio de líderes define quem é os outros 2 membros, o relator e o membro. E como eles têm a maioria, eles indicaram o vereador Mar Nadaf e o vereador Adevair Cabral. O vereador Diego Guimarães recorreu na justiça por isso, né? Recorreu, suspendeu a sessão durante 1 ano e meio, a CPI, e agora, em novembro, o então juiz decidiu que quem tinha que participar da CPI era só os 9 originários, entre os 9. Hoje só tinham 7, porque um é secretário e o outro é deputado, e entre os 7 se escolheu Bucic, continuou presidente, porque ele era o propositor, e Toninho de relator e nós de membro. E aí, é importante que se diga que todos os 9 que votaram hoje, todos eles teve papel fundamental, porque nós tivemos muita dificuldade. Nós tivemos, só para o senhor ter uma ideia, nós tivemos liminares, 2 para testemunhas não vir, atestado médico nós tivemos mais 2. Então, assim, cada dia era um problema novo e eram esses vereadores que nos substanciavam. Olha, se não pode vir fulano, vamos trazer cicrano e vamos... Tudo isso em sessões. E agora no relatório, mais que claro. Lógico, nós temos que respeitar a democracia. Teve 13 votos, ganhou, mas está muito mais que claro. Aquele vídeo diz mais do que qualquer coisa, o professor. E todos os 9 contribuíram muito para que nós chegássemos até aqui. Agora, o relatório foi um relatório técnico. Já fiz vários desses na Polícia Militar, apesar que a Polícia Militar não é judiciária, mas nós fazemos os nossos inquéritos militares. Eu participei de vários. Também, os últimos 4 anos, fui da Associação de Cabos de Soldado, que o papel mais forte das associações é fazer a defesa do policial nesses inquéritos. De modo que fui acusado aí muito pela base de que eu fui imparcial. Eu não fui imparcial. O que eu fiz foi relatar o que estava nos autos. Entendi. Todas as testemunhas de defesa do prefeito não apareceram, se recusaram. Ele se recusou de vir, nós convidamos. O irmão dele conseguiu liminar, o Zanata conseguiu liminar, e assim ele foi tirando o pessoal dele. A ponto de nenhuma sessão, o advogado dele, eu falei, olha, a defesa está indo para um caminho errado, tem que aproveitar a oportunidade para se defender, para colocar o lado de vocês. E o advogado dele foi claro para mim, falou, vereador, faz o trabalho do senhor que eu faço o meu. Agora, depois de pronto acusar que eu fui imparcial, aquele vídeo diz muito mais do que qualquer coisa que esteja no papel. Entendi. Então tá. A gente está conversando aqui com o vereador Sargento Joelson, do Solidariedade, que continua conosco após o intervalo. Enquanto isso, se você tiver alguma pergunta, pode mandar aí via WhatsApp, 99932-2529. Opinião, dá um tempinho só e volta já já.
Pois bem, cá estamos nós de novo. Opinião retoma aqui a entrevista com o Sargento Joelson, vereador por Cuiabá. Não é? A gente está falando especialmente sobre o resultado da votação de hoje, que resolveu arquivar aí denúncia contra a CPI do Paletó. Não é? A gente já vai falar sobre isso mais daqui a pouquinho. Antes, porém, eu quero começar a destacar o que temos de mais importante no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Esse aí, por exemplo, é o destaque que nós vamos trazer para você agora. Luz no fim do túnel. Cuiabá poderá ser uma das primeiras cidades a sair da pandemia em Mato Grosso. Inserida na Baixada Cuiabá, Cuiabá poderá ser uma das primeiras cidades mato-grossenses a superar a pandemia no estado, como aponta aí nota técnica elaborada por pesquisadores dos departamentos de Matemática, Geografia e do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso. De acordo com o estudo, o pico de contágio na Baixada Cuiabana será na primeira quinzena de agosto e vai começar a reduzir lentamente aí em setembro, fazendo com que o impacto da pandemia apresente baixa. Paralelamente, outras regiões atingirão o período mais grave em setembro e o centro-norte de Mato Grosso, por exemplo, somente terá o pico em março de 2021. Esse, portanto, aí é o destaque que está no gazetadigital.com.br. Eu quero falar aqui, antes de seguirmos aí, eu acho que está até no Gazeta Digital, mas eu tenho informação que o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, não sei se tem aí, mas que ele apresentou melhoras, não é? Ele teve aí uma baixa no quadro de saúde, foi hospitalizado em São Paulo, no Sírio-Libanês, já submetido a tratamento no semi-intensivo, e a informação que nós temos, inclusive ele mandou aí um áudio, né, para os seus apoiadores, enfim, que está tudo bem, que apresentou melhora, não é, que não está correndo nenhum tipo de risco, que a sua recuperação está acontecendo de forma satisfatória. Só para que você saiba que o quadro de saúde de recuperação do Eduardo Botelho está indo conforme a previsão e a expectativa, obviamente, principalmente da família. Essa informação do Botelho também consta do www.gazetadigital.com.br. Eu vi, Sargento Joelson, um vídeo seu. Sim. A internet, ela não deixa, não é, nada para trás. Eu vi um vídeo seu elogiando aí o Emanuel Pinheiro. Mas, na verdade, esse vídeo foi da época da campanha, você pedindo voto por Emanuel Pinheiro, não é? E aí, não foi muito tempo, aí você acabou integrando aí um grupo de oposição, ao ponto de, inclusive, ter um relatório seu aprovado aí pedindo aí a cassação, afastamento do prefeito. Esse vídeo ele ganhou muita força, especialmente agora, né? Está aí, ó, o relator pedindo cassação do Emanuel, afastamento do Emanuel, e aqui o vídeo dele lá abraçando o Emanuel aí. Como que o senhor vê isso, apesar de ter esse fator que eu falei, a memória da internet ela é muito forte e fértil. Tranquilo, se o cidadão de Cuiabá entrar na minha página, eu não apago nada de lá, porque é o passado que diz quem você é. O que eu digo sobre isso, eu não tenho compromisso com o erro do prefeito Emanuel Pinheiro, assim como ele não teria com o meu erro. Não tive dúvida em agosto de 2017, fui um dos primeiros vereadores a assinar a CPI com ele. Depois ela ficou paralisada e daí nós temos que entender. Eu não sou daqueles que pensam que quanto pior, melhor. Eu votei muita coisa do prefeito Emanuel Pinheiro. Acho que tem algumas áreas dele que são boas. Sobretudo, aliás, esse vídeo que está circulando foi nenhuma dessas situações de asfalto. Eu acho que a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro cresceu muito nesse quesito asfalto. Eu morei quase 20 anos em estrada de chão, na mesma cidade, o mesmo imposto que eu pago
como um cidadão que mora bem numa casa, num bairro decente, e eu não tinha asfalto. Quando eu era criança, morei quase 10 anos no Alvorada, antigo Quarta-feira, quando não tinha asfalto. Agora, depois que casei, morei mais 10 anos no Novo Paraíso 2. E nessa parte ele cresceu realmente em Cuiabá. Eu apoiei, eu votei todos os empréstimos do prefeito Emanuel, não escondo isso, não escondo. Agora eu não tenho compromisso com o erro dele, né? E não faço parte da base dele hoje porque não concordo mais. Digo para você, de um ano para cá, esse último ano de mandato aqui, principalmente, degringolou a gestão do Emanuel Pinheiro. Só que esse Muita episódio do denúncia. paletó já era conhecido lá atrás, Sim, né? sim, mas estava suspenso na justiça, né? E aí Cuiabá não pode parar. Cuiabá não pode parar. E aí o que eu digo? Nesse último ano tem muitas denúncias. Me parece assim, está parecendo final de gestão, igual foi do então governador Sival Barbosa, onde cada secretário manda na sua secretaria, perdeu aquela gestão, aquele controle, e aí estamos na situação que estamos. Tem uma participação de um telespectador que viu o WhatsApp. Vamos ver quem está perguntando aqui para o sargento. Eu sei que é um assunto, não está pronto ali, mas é um assunto que diz respeito, o vereador. Por exemplo, no último dia 15, quarta-feira, alguns vereadores registraram um boletim de ocorrência, não é? Sim. Lá por estarem recebendo ameaças, coação aí em relação à votação da CPI do paletó. Enquanto a gente não agiliza a questão do WhatsApp aqui, eu queria que o senhor falasse sobre isso aí, qual que era o conteúdo desse BO? Na realidade, essa última semana foi muito difícil para nós da oposição, porque a estrutura governamental jogou todas as suas forças sobre nós. E como eu disse, num vídeo que eu gravei hoje, eles achavam que ia nos intimidar, tentando forçar uma série de questões. Nós temos, o que nós registramos na Polícia Civil, nós temos repasses de fake news do chefe de gabinete do prefeito, o pessoal que trabalha na comunicação da prefeitura, quase todos eles dispararam. E se fosse verdade, alguma coisa, como o vídeo meu que eu falava do prefeito Emanuel Pinheiro, ele existe. Naquele momento eu falei realmente, agora eles vieram com um monte de mentiras sobre todos nós, colocaram família no meio. Não sei se você sabe, eu sou irmão do ex-vereador Antônio Fernandes, que faleceu um ano atrás com câncer de estômago. Eles disseram que meu irmão faleceu porque de desgosto de mim. Mesma coisa que afirmou, né, lá atrás o Toninho de Souza, fazendo aquela alusão de que... E aí, a gente, para não partir para um lado pior do enfrentamento, a gente preferiu, os 9 vereadores tivemos na delegacia geral, conversamos com o diretor-geral da Polícia Civil, ele nos encaminhou para a delegacia especializada, e tudo isso está sendo investigado. Agora nós demos provas claras para eles de que partiu do 7º andar tudo isso que foi colocado, não é só de um, dos 9 vereadores nos últimos dias. Deixa eu ver aqui se o Zap era exatamente isso, se tem algum outro adendo que a gente não falou aqui. Bora ver quem está participando aqui. Boa noite, são raros os políticos que têm condição ilibada ou moral para ocupar aí um cargo público. Não seria na casa dos horrores que encontraríamos aí esses seres. O Ivan, lá do Cochipó, está dando essa opinião aí. Quem vai resolver este imbróglio é o povo nas próximas eleições. O Ivan está emendando aí. E desafio estes apresentadores, não é, desse conceituado aí programa a citar uma única CPI que resultou em algo sério. Está feito o desafio, só que eu não consigo lembrar, Ivan, para dizer assim, alguma coisa que tenha rendido êxito. Se eu puder... Não, os apresentadores, né? Aí eu vou passar aqui para o glorioso sargento Joelson, que tenha surtido um efeito assim prático, que resolveu, por exemplo. A CPI da saúde agora, comandada pelo vereador Abílio Júnior. Quais foram os efeitos práticos? Através das denúncias que a CPI apontou para a Defaz e para o Ministério Público Estadual,
foi preso o secretário de saúde, Ruark Douglas, e foi Mas a feita uma prisão resolve? devassa. A prisão bota na cadeia, se bem que o Ruark Mas foi preso foi todo um crime ali, toda uma semana depois quadrilha, foi solto. mas toda uma quadrilha ali envolvida foi descoberta. Foi desbaratada, né? É verdade, por isso causa aí. da CPI. Não, assim, do ponto de vista de prender, eu estaria uma série, né? Assim que você falar assim, político corrupto, me mostra e eu falo um monte aí que já foi preso, só que estão aí em casa, aí, gastando aí o seu dinheiro, o seu dinheiro, meu, nosso dinheiro, né? Na verdade, agora, o resultado prático que eu falo, que eu entendo, é aquele que houve o ressarcimento, houve o reparo e a prisão foi cumprida. E não daqui a pouco um HC vem ali, derruba e o cara está preso, e o cara continua preso. Isso eu não lembro de nenhum, né? Daí a Lava Jato que o diga. Aqui em Cuiabá, enfim. O Ruark, que o senhor citou também, ficou uma semana preso, né? Ele e a turma dele. O Ruark, o ex-secretário de saúde. Professor? Eu gostaria de sair um pouco fora desse tema que nós estamos abordando, embora a gente possa voltar novamente ao mesmo tema, mas ainda dentro da Câmara de Vereadores, mas internamente. Eu sempre digo, vereador, e me corrija se eu estiver errado, que o grande fiscalizador, e no caso o parlamento é um fiscalizador dos atos e das ações do chefe do executivo de uma forma geral, mas ele também é um autofiscalizador, é um fiscalizador de si mesmo, é um fiscalizador da sua própria casa. E dentro desse prisma, dessa esteira, eu gostaria de levantar uma questão que me parece importante. Sim. A compra dos carros para vereadores, e de acordo com aquilo que eu venho acompanhando, os carros e telefones, inclusive, eram exatamente para facilitar o trabalho de cada um dos vereadores, para ajudar, para acompanhar e para defender projetos e políticas públicas que venham diminuir as dificuldades do conjunto do munícipe cuiabano. A minha pergunta é, o senhor aprovou a ideia desses carros, o senhor utiliza um desses carros e o senhor acha importante que cada vereador possa ter um carro e possa ter 3 telefones para ajudá-los no seu trabalho? Sim. Sem sombra de dúvida, professor. Eu faço uso do carro, faço uso das 3 linhas telefônicas. Não é eu, o vereador Sargento Joelson, é o gabinete. Eu nunca, para você ter uma ideia, a primeira vez que eu usei esse carro foi ontem, para ir lá na delegacia, porque eu estava na Câmara e meu carro estava muito longe, eu estava atrasado, eu pedi para o menino do gabinete me deixar lá. Eu nunca tinha entrado nesse carro. Agora esse carro trabalha todos os dias, atende a estrutura do meu gabinete. E as 3 linhas telefônicas também estão distribuídas, uma com o chefe de gabinete, uma com a minha assessoria de imprensa e uma com o motorista desse carro. E digo para o senhor por que é importante. Nós temos 11, 12 assessores, eles ganham R$1.500, R$2.000 cada um. Nem telefone às vezes eles têm, eles usam um coletivo esses telefones. Carros quase nenhum tem. E as demandas são variadas. Eu atendo, só na minha região, as minhas comunidades, são 8 bairros, 9 bairros que eu atendo ali, que praticamente tudo, inclusive os presidentes de bairro, a comunidade em geral, ocupa o meu mandato. Graças a Deus ocupa o meu mandato. Então, de modo que eu digo para o senhor, as 3 linhas telefônicas e o carro que estão à minha disposição estão sendo muito bem usados pela comunidade. Não por mim. Até esse momento da aquisição desse carro, tinha carro também, já tinha um carro disponível? Não tinha. Eu usava os meus, ainda continua. Era particular que tinha? Não é só, tem esse carro da Câmara e tem mais 2 carros meus que circulam. O meu gabinete circula com 3 carros. Os outros 2 são meus, particular meu. E está usando mesmo nessa situação de não ter sessão em loco lá, não é? Estão usando essa semana até tivemos que fazer uma resoluçãozinha. Não estamos carregando ninguém dentro, estamos resolvendo problemas. Mas eu digo assim, é necessário usar porque a gente entende que como os trabalhos estão fisicamente parados, fisicamente não é necessário. Mas tem muito trabalho, as comunidades não param, o tapa-buraco não acaba, os buracos no asfalto não acabam, os problemas, as denúncias não param. Tem demanda. Pessoal, nós temos demanda. É lógico, diminuiu muito, e está muito por telefone, mas está tendo demanda suficiente. Ô Joelson, vamos então ver o que o telespectador está querendo saber de Vossa Excelência. Vamos ver quem está perguntando aqui.
no telão sobre o assunto do arquivamento, referente aí ao atual prefeito de Cuiabá, é um desrespeito ao povo desse município. Também demonstra aí que os vereadores que votaram a favor do arquivamento são políticos que não têm consideração e compromisso nenhum com o povo. Meu pai já foi político, onde foi prefeito lá de Rio Branco, Mato Grosso, pois político significa estar ao lado do povo, de suas necessidades, agindo com honestidade. Parabéns aí pelo programa. A pessoa infelizmente não se identificou, mas está dando a opinião, porque a gente aqui deu uma instigada para as pessoas. Sim. Se você tem opinião também que se assemelha a essa, ou a sua que é diferente dessa, pode mandar também, 99932-2529. Vocês vão ter problema. Quando eu falo vocês, os políticos, né? Porque tem mais aí que estão abrindo. Ah, tá. Vão ter problema nesse pleito que está chegando aí, né? Que agora em novembro, quem vai tentar a reeleição? Eu tenho dito sempre que tem alguns vereadores lá na Câmara que já tem 3 mandatos, 4 mandatos, eu tenho dito para eles, nunca mais haverá gestões, mandatos como o que aconteceu até o mandato passado. Tranquilidade, grupos organizados, os 25 falando a mesma língua. E digo isso com tranquilidade, porque não é mais poderio econômico que ganha eleição somente, não é. Hoje eu digo para você que ali na Câmara nós temos pelo menos 12, inclusive alguns da base, que estão defendendo o prefeito Emanuel Pinheiro hoje, que ganharam praticamente sem recurso. Ganharam por causa de internet, ganharam por causa de bons trabalhos nas suas comunidades ou nos segmentos que representam. Uhum. E isso está cada dia mais tranquilo de acontecer. Eu não tenho a menor dúvida que hoje, nesse momento, e amanhã e nos próximos dias, a cara, o rosto, a face dessa moçada aí, especialmente os que votaram de forma contrária aí, não é, à investigação e a favor do arquivamento, o rosto desse pessoal vai estar estampado aí na internet, que vai ser, sempre foi, lembra da situação do Abílio? Sim. Até hoje a gente vê na internet aí aqueles que votaram aí para caçar o Abílio, que deu a volta por cima, foi na justiça e está lá trabalhando lá com seu papel aí de... Esse sim, como o Joelson, com o pessoal aí dessa oposição, esses aí fazem o trabalho de realmente investigar, fiscalizar. O Opinião dá um tempinho e volta após o intervalo comercial. Você está assistindo aqui pela TV Pantanal o programa Opinião, que está de volta aqui entrevistando o vereador Sargento Joelson, do Solidariedade. Olha, tem mais um destaque aí que eu faço questão de mostrar a você no www.gazetadigital.com.br, que é esse aí, ó, o processo seletivo em caráter emergencial, seletivo para contratação emergencial de 24 médicos, segue disponível. As inscrições do processo seletivo para a contratação emergencial de 24 médicos que irão atuar no centro de triagem da Covid-19 em Cuiabá ainda estão abertas. O edital 002-6/2020 foi publicado em edição extra do Diário Oficial no dia 8 de julho para reforçar o quadro de profissionais no combate à pandemia. Os interessados podem realizar as inscrições gratuitamente na internet por meio deste link que você está vendo aí, ó, ceplag.mt.gov.br/médicos sem acento. Então, vale a pena conferir, está aí no gazetadigital.com.br. O governador falou, inclusive, aqui que há uma dificuldade grande de encontrar esses médicos, não é? Não está tendo essa dificuldade, não está tendo essa facilidade, não é? Mas que está insistindo por isso, que insiste aí com esse processo seletivo. Tem participação? Se não tiver, tem, né? Tem uma participação aqui do telespectador perguntando ou opinando no Opinião. Bora ver quem está perguntando. Boa noite, Paulo. Pergunta aí para o vereador por que a oposição não ajuda nós, servidores da saúde municipal, a melhorar o nosso prêmio saúde, principalmente nós que estamos na linha de frente, pois de maneira alguma somos valorizados, principalmente
recepcionista e também a parte administrativa dos PSFs. E se ele tem aí alguma proposta para isso. Obrigado, Marcelo, do CPA 4, pois estamos todos os dias na linha de frente, arriscando nossas próprias vidas. Porque só críticas ao prefeito, só criticar o prefeito é fácil. Está aí, portanto. Tem mais um? Boa noite. Estou gostando muito do programa. Opinião, gostaria de saber o porquê de retirarem aí o Prêmio Saúde dos funcionários que trabalham na linha de frente nos postos de saúde, principalmente dos recepcionistas. Você pode responder isso aí, inclusive. Na realidade, não procede que a oposição que não faz nada. Eu tenho visto todos os dias os vereadores cobrando isso. É o executivo que tirou, me parece que fez um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e retirou. Mas tem havido cobrança todos os dias na Câmara. Me parece que estava pagando sem lei. O que falta é o executivo mandar uma lei para a Câmara e aí a Câmara votar. Mas a Câmara tem cobrado, o vereador Dilemário, aí vereadores da base também, Adevair Cabral, Luiz Cláudio, tem cobrado todos os dias. O secretário teve lá esses dias aí, parece que isso foi colocado à Sim, mesa para ele, foi colocado, ele disse que o problema é que hoje não dá de separar quem é administrativo e quem está na linha de frente, é isso que está dando problema. Mas que eles estão encontrando uma forma, então quando encontrar essa forma vai mandar a lei. Mas a culpa não é da Câmara Municipal nesse momento, esse problema. O secretário Poças, Luiz Antônio Poças de Carvalho, dá uma atençãozinha maior a esse pessoal aí que está na linha de frente, faz todo sentido essa reclamação, os questionamentos aqui dos nossos telespectadores, que representam aí toda uma leva de outros tantos que realmente precisam dessa atenção e dessa valorização. Professor. Vereador, eu vou pegar a última frase do nosso primeiro telespectador, se não me falha a memória, lá do CPA. A última frase dele foi a seguinte: criticar o prefeito é fácil. Eu vou aproveitar esta frase para provocar o senhor de uma forma de explorar um pouco mais a resposta que o senhor acabou de nos dar. Eu sempre entendi, vereador, que alguém que é eleito em partidos de oposição a quem ganhou a eleição ou que foi eleito numa aliança de oposição, aliança que ajudou a eleger o chefe do executivo, não significa necessariamente do contra, mas tem que ser oposição. Tem que ser. Oposição e contra são palavras diferentes. Mas o que comumente eu venho assistindo, venho lendo e venho observando é que há, em determinados atos, vereadores, eu estou provocando o senhor mesmo para reflexão, sim, que há uma confusão nessas duas palavras. Porque, veja, se o Poder Executivo manda um bom projeto que venha atender os anseios e as necessidades da população, não importa se é oposição ou se é a situação, tem que aprovar o projeto. Sim. Como, por exemplo, aquela ajuda para um grupo de 1.700 pessoas durante a pandemia. Sim. Aquele projeto era muito bom, benéfico. Naquele momento. Todos os vereadores, independentemente de cor partidária, deveriam votar a favor. Ao votar a favor, está votando a favor de um conjunto da população e não pela cor partidária A, B ou C. Da situação, a mesma coisa. Se tem um projeto ruim e o chefe do executivo, não é apenas da capital, mas todos os chefes do executivo mandam um projeto ruim também para o parlamento, ao mandar um projeto ruim, alguém da situação tem que votar contra esse projeto Sim. ruim, que não vai ajudar em nada a população. O que o senhor pensa disso? Não, o senhor está coberto de razão. Eu, particularmente, tenho votado muita coisa com o prefeito Emanuel Pinheiro. Eu não sou... O empréstimo, o senhor falou, inclusive. Eu falei dos empréstimos. Agora mesmo, o senhor falou da situação dos 1.700, do R$500 de abono aí, principalmente para os feirantes. Aliás, até 3 dias atrás, 4 dias atrás, não tinha pago ainda. Estava com problemas. O que a oposição questionou é que tinha um grupo maior para ser atendido
e que não foi atendido, mas ali foi unanimidade os votos. Na realidade, a oposição queria naquele momento que se incluísse os mototáxis, que praticamente não estão trabalhando, os garçons, algumas categorias mais ali que estão passando pela mesma perrengue e que não foram atendidos. Mas eu concordo com o senhor, eu votei todos os empréstimos, porque os empréstimos é para fazer asfalto. Se Cuiabá tem como emprestar dinheiro para fazer isso, para que tem 25 vereadores? Para cuidar, para não deixar roubar esse dinheiro, para fazer asfalto. Tem que cobrar a execução também, não. Quando o dinheiro vier, não adianta ficar. Então, votei a favor, eu votei muita coisa a favor do que era bom. Agora, o que é ruim não dá para... Não dá. Mas, infelizmente, em Cuiabá, e aí, não sei nem se é infelizmente, talvez é felizmente, é essa miscigenação de cabeças ali dentro da Câmara. Nós temos isso é bom, claramente ali um grupo mais da política antiga e um grupo dessa política nova que é independente mesmo, que às vezes entre nós ali, entre nós 9, dá desavenças ali. Dá desavenças. Cada um mas pensa desavença normal, é uma casa democrática, tem que ser democrática. Eu imagino hoje, e aí não estou assim, puxando a sardinha para o meu lado, eu acho que essa gestão está sendo muito bem produzida para Cuiabá por causa disso. Nada está passando batido ali, tudo porque tem o que é certo é certo. Nós tem uma coisa que é boa, mas aí não adianta inventar a interpretação. Sim. Se isso aqui é um copo, não adianta falar que é uma panela de pressão, é um copo. Então, se faz bom, se faz bem, então vamos convergir, porque quem vai ganhar é a população. Nós estamos com uma discussão agora lá. Eu vou ter que chamar mais um zap aqui, tem que ser bem rápido. Vamos lá, vamos ver, senão daqui a pouquinho eu apanho aqui, porque não está fácil o negócio aqui não. Vamos ver quem está perguntando? Boa noite, vereador. Eu tenho aí uma dúvida, porque vocês, vereadores, fizeram aí a CPI do Paletó, não vão se unir e brigar para o combate à Covid-19 na população. Nós não somos mais bestas. Isso é uma briga política, porque vocês, que foram eleitos pelo povo, não vão brigar para melhorar essa questão aí da pandemia. Nós é que estamos pagando com a própria vida, com essa briga política aí. Marco Túlio. Marcos, na realidade, nós tentamos agora abrir uma CPI do coronavírus, já chegou mais de 100 milhões em Cuiabá nos últimos 3 meses. Nós passamos quase 50 dias sem conseguir fazer uma fiscalização nas compras e nos produtos do coronavírus, porque o prefeito deixou de... São compras diretas, ele está amparado pelo decreto da calamidade, então ele pode fazer compra direta e ele não estava subsidiando, ele estava comprando e não estava colocando no sistema os contratos e coisas mais. Nós passamos quase 50 dias, tentamos abrir uma CPI, agora abrir uma CPI lá com a base para não deixar nós investigarmos. E nós estamos todos os dias, você entra no Face de cada um dos 9 vereadores aí, todos os dias tem um de nós em algum lugar de Cuiabá tratando da saúde, nós estamos tentando fazer a nossa parte. Agora, existe toda uma estrutura que impede isso, né, nesse momento. Deixa eu fazer aqui algo, senão não vai dar tempo de eu fazer, que eu estou a fim de fazer desde a hora que começou o programa, de passar os nomes, dar nome aos bois aqui, bois no sentido figurado, obviamente, né? O pessoal que votou, os vereadores, os 13 que votaram pelo arquivamento aí da CPI do Paletó. Eu vou dizer quais foram: Adevair Cabral, Toninho de Souza, Juca do Guaraná, Justino... Justino, seu pai não faria isso, não é? O Renivaldo Nascimento, também aqui o Chico 2000, Orivaldo da Farmácia, Luiz Cláudio, que é o líder do prefeito, o Mário Nadaf, também o Macrean Santos, Dr. Xavier, o Adilson da Levante, troquei aqui. E por último também aqui eu notei que o Aloysio Leite, que está aí como um suplente, mas votou pelo arquivamento, o Aloysio Leite também. Esses foram os que votaram aí pelo arquivamento. Aí tem o Joelson, que votou para abrir a comissão processante, o Dilemário, o Abílio, o Velaton, Diego Guimarães, o Lilo Pinheiro, o Clebinho e também o Marcelo Bussic e ainda o vereador Quero. Professor. Vereador,
Já voltando um pouco a esta CPI que o senhor acabou de falar do coronavírus, eu gostaria muito de saber qual que é o objeto dessa CPI. O senhor sabe, tanto ou mais do que eu, que uma CPI, para ser proposta, tem que ter uma justificativa plausível, aquela que sustenta o pedido e, ao mesmo tempo, um objeto. Sim. Eu já ouvi aqui, inclusive sentando aí, no mesmo lugar que o senhor está sentando, outros vereadores e que falaram também desta CPI, mas não deixaram claro qual é o objeto e qual é a justificativa. Então, eu estou voltando à mesma pergunta para indagar ao senhor qual é o objeto desta CPI e qual é a justificativa dessa CPI. Na realidade, professor, a CPI proposta pelos vereadores de oposição, que inclusive ela não está descartada, houve toda uma manobra na Câmara para se colocar a CPI do vereador Luiz Cláudio e não a do vereador Abílio, que seria o presidente dessa. A CPI do vereador Luiz Cláudio, que teoricamente é a que vai andar, eles querem discutir a questão das vagas, da central de vagas. Então, uma investigação nessa. Então, o objeto é a central de vagas. A nossa CPI, a gente quer investigar o dinheiro que veio, o recurso federal que veio para Cuiabá. Esse recurso federal, ao final, vai dar mais de 200 milhões. E nós gostaríamos de levantar tudo isso aonde é que foi investido. Aonde é que foi investido. Aí eu abro um parênteses. Um parênteses rápido. Um parênteses preciso rapidinho. de 30 segundos para aí dizer nesse que a comunidade precisa ficar muito alerta. Está se abrindo algumas UTIs em Cuiabá, todas elas provisórias, alugadas, quando na realidade nós deveríamos estar abrindo ela para ficar para sempre em Cuiabá, para nós nunca mais termos problema com UTIs. Então é isso que nós queríamos investigar e infelizmente não estamos tendo Como aconteceu no Metropolitano lá, né, que um hospital ampliou-se, né, para sempre. Eu vou agradecer aqui ao vereador Sargento Joelson. Eu queria antes, porém, bem rapidão aqui, dizer o seguinte, ó, Lorenberg, eu fico preocupado, rapaz, quando eu recebo essas notícias assim. O secretário Gilberto Figueiredo, da Saúde do Estado, mandou para mim aqui a atualização dos números aí, não é, da pandemia. São 30.536 casos confirmados no estado de Mato Grosso, com a data de hoje, 15. Óbitos, 1.196 óbitos já. Está subindo assustadoramente. Os números assustam, os números preocupam. Preocupam, infelizmente. Mas vamos torcer, agarrar com Deus aí, como sempre, para que as coisas melhorem. Sargento Joelson, muito obrigado por ter vindo. Foi muito bom tê-lo aqui, apesar do resultado lá, mas vida que segue. Obrigado. Agradeço, Paulo, agradeço ao professor Lorenberg. Dizer para a comunidade cuiabana que fizemos o nosso trabalho e espero poder, ao final do meu mandato, continuar andando de cabeça erguida em todos os bairros que milito, em toda a polícia militar, da onde eu sou do seio de lá, e do bombeiro militar, dizer que tudo que eu tenho feito é para poder continuar andando de cabeça erguida com cada um de vocês. Obrigado pelo convite e estamos juntos, se Deus quiser, vamos melhorar cada vez mais. Obrigado, a gente te agradece, ao seu assessor também que está ali, que eu esqueci o nome, mas... Josimar. Qual que é o nome? Josimar. Josimar. E o nome desse rapaz aqui é Lorenberg. Muito bom. Amanhã a gente está de volta. Com certeza, Paulo. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Amanhã a gente está de volta aqui com a diretora-geral do Hospital Estadual Santa Casa, Patrícia Dourado. Vai falar aí sobre muita coisa, pandemia. Olha, esse boletim aí marca aqui, nesse informe do secretário, 19 UTIs estão disponíveis aí no estado de Mato Grosso. E lá na Santa Casa, quantas estão? Eu te espero amanhã, às 7h30 da noite, aqui no Opinião. A gente vai estar conversando mais sobre saúde pública. Um abraço, fica bem, fica com Deus também.